Imagina cair em um mundo onde você não pode mais sair dele. Um mundo onde você não consegue mais comer, dormir e nem mesmo morrer. Forçado a se aventurar em vários cenários por uma IA na qual parece que não entende direito seus jogadores, a não ser por tentar divertir eles e tentar ser amado. Tudo isso sem ter a mínima noção de tempo. Você fica preso em um looping repetindo cada aventura, o que pode levar algumas pessoas à beira da insanidade. Esse, meus amigos, é The Digital Circus. E por mais que a série seja de certo modo leve para todos os públicos, eu não vou mentir, facilmente o cenário dessa série poderia ir por um lado muito mais sombrio. E cara, eu não tô brincando, é 2 pulos e isso daqui vira a Have No Mouth and a Must Scream. E bem, eu não sou o único que tem essa ideia. Graças a esse cara aqui, podemos ter uma visão de como esse pequeno universo poderia se tornar um verdadeiro pesadelo. E maluco, tem umas paradas bem paias aqui. Então já vai se preparando e se você tá tendo um dia ruim, cara, eu peço que por favor, volte nesse vídeo quando você estiver melhor. Mas se tu não tem tempo, olha esse gif aqui de gatinho. Pronto, sanidade restaurada. Mas afinal, por mais que o Kenny, que é basicamente uma entidade nesse universo, ele não é considerado maligno, até mesmo se preocupando com os personagens principais. Além de, claro, ele tem um certo tipo de moralidade, mesmo sendo uma IA, e pelo menos tenta manter os personagens da série distraídos pra, sei lá, não ficar biruteté das ideias. Por mais que eles não morram de verdade, eles podem chegar a um estado chamado abstração, onde eles perdem completamente sua sanidade e também qualquer tipo de humanidade E são incapazes de voltarem ao normal. Mas o que acontece quando uma pessoa, ou melhor, um ser humano que possui defeitos e não tem esses princípios, ganha esses poderes? E lembrando, ser humano quando ganha poder, facilmente se corrompe. E o resultado não poderia ser pior. Bem, eu me chamo Lanterna 41 e hoje nós vamos ver o que acontece quando a pessoa errada ganha as habilidades de um deus. Então já vai deixando o like e se inscreva no canal. A primeira coisa estranha que vocês vão notar vai ser esse gráfico de PSX. E bem, considerando que esse é o PC que está rodando o jogo, eu acredito que estamos vendo o circo como ele realmente é. Já que, bem, essa série se passa nos anos 90, o CGI dessa época era bem básico, para não falar que era um verdadeiro lixo. Mas enfim, os primeiros vídeos não tem muito o que falar, é só o game explorando alguns cenários, e só isso. Porém, esses vídeos não passam de apenas alguns testes. E esse vídeo é o primeiro vídeo em que o Kenny veio à vida, em 3 de janeiro de 1900 e lá vai. Logo após isso, o Kenny criou sua primeira aventura, e depois, um cenário completo. O quinto vídeo já podemos ver o que seria um dos personagens principais da série, Jax. E a primeira coisa estranha que a gente nota é que seus braços são estranhamente alongados. Talvez esse seja apenas um protótipo para quando o jogo for finalizado. O primeiro vídeo se trata de outra personagem, Gangly, que aqui fica em uma área completamente escura. Nessa parte do vídeo já podemos deduzir que estamos na linha temporal atual da série, ou ao menos perto de quando a Pomni chegou no circo. Mais pra frente a Gangly vai revelar que está se escondendo dos outros personagens e que espera que eles não peguem tão pesado com ela dessa vez. Tudo isso enquanto ela fala com nós, o que nos dá a entender que, primeiro, ela está sofrendo a mão de outros personagens, ou será que nesse universo o Jax acaba pegando bem mais pesado com ela? E segundo, ela tem uma noção que nós existimos, o que pode se referir aos espectadores por trás da tela do computador. Outra coisa que a Gangly revela é o fato que quanto mais tempo você fica nessa realidade, mais ainda você vai perdendo a noção do que é real, ou não. Depois da interação com a Gangly, somos introduzidos à Pomni desse universo, que assim como o Jax, ela também tem seu design alterado. O vídeo então fica nesse loop, onde cada vez que ele recomeça, algo muda.
qualquer semelhança é mera coincidência. E algo curioso é que nesse universo todos os personagens têm seus nomes alterados, exceto por Kane. Por exemplo, Pomni aqui fica Jester, Jax nesse universo é Jack, Gengri fica Jengri, Ragata fica Inni, Zubo fica Nuble e Kinger fica Crowner. Até no momento tudo deve entender que a história seguiria que nem a série original, mas foi um simples acontecimento para mudar tudo de vez. Kane havia sido quebrado. E misteriosamente, seus poderes foram passados para o Jester. Ok, agora sim que o bicho pega. Os vídeos a seguir são um tanto interessantes. O primeiro deles é intitulado de O Ciclo, onde tudo aparenta acontecer de novo. Basicamente, um recap do primeiro episódio original. O ciclo não pode ser quebrado, mas será que ele pode ser alterado? A cena então logo muda para Ragata, ou melhor, Annie, que está gravemente ferida. Ela não pode morrer, mas mesmo assim, consegue sentir cada um dos seus ferimentos. Mas diferente da série, quem agora conserta ela é o próprio Jester. Tá bom, você deve estar se perguntando sobre o que aconteceu com o Kane, já que, bem, ele simplesmente foi deletado do mapa. E não, ele ainda existe no circo, mas acho que ele não vai fazer muita diferença não. Nossa, isso me lembrou muito, cara. Aquele meme do Analog Horror do Family Guy, onde aparece um monte de desastre e tem lá o Chris, tipo, memoriação. Simplesmente intancável. Depois do acontecimento, temos um breve deslumbre de como está a situação atual. O vídeo é bem estranho, já que tudo está mais escuro e não tem vida. Como se algo tivesse morrido nesse lugar, o que já dá um contraste com a série original. Vemos então a Jingle seguindo por um corredor escuro, só para se encontrar com a Nuble. As duas então começam a conversar sobre como todo esse lugar vem se decaindo, e parte desse problema vem da própria Nuble, com a mesma dizendo que faria de tudo para trazer ele de volta. E ok, não dá pra saber o quão terrível ficou o circo, mas claramente está afetando negativamente cada personagem. Inclusive, a Nuble fala que temos um zumbido nessa cabeça. Milhares de pensamentos que a atormenta dia e noite. O motivo da mesma querer se isolar foi para dar uma clareada na mente, mas parece que isso não funciona muito bem. Já a Jingle, ela seguiu a Nuble pois não queria ficar com os outros, já que, se vocês não se lembram, a Jingle parece que é alvo de alguns abusos vindos do Jack. Mas dessa vez foi diferente. Ela fala que ele não machucou dessa vez, e isso dá porque ela não está por perto, sendo esse ela se referindo ao Jester. Isso me traz uma dúvida, será que o Jack está apenas fazendo isso por medo de ser punido pelo Jester? Mas enfim, a cena termina com a Nuble se abrindo e também se culpando pelo corrido. Eu sinto que se não fosse por mim, a gente não estaria nesse inferno. Isso é minha culpa, não é? Mas é claro que é. Por quê? Você é o grande motivo de tudo isso estar acontecendo. Depois dessa conversa, Nuble volta para o seu quarto. Passa pelo Jack, pela Annie, sem impulsar nenhuma reação. O que a Jingle disse era verdade, foi culpa dela. Mas, na minha opinião, o jeito que ela falou foi de um jeito bem errado. Quase como se ela quisesse que isso acontecesse. E bem, quando a Nuble chega no seu quarto, ela abre a porta e é aqui que as coisas ficam bem paias. Eu não vou mostrar a cena toda, mas se você é sensível, só ouve o áudio do vídeo. O que basicamente acontece é que a Nuble tenta se churrascar, mas se você já viu a série, você sabe que não dá pra morrer, e quando a Nuble percebe isso, ela tenta sair, mas seus braços são puxados. Então, lentamente, Jester aparece, e chegando perto dela, ela fala: Você realmente achou que isso iria funcionar? Você não precisa rezar. Era só você ter me pedido diretamente pra mim.
Caralho. Farmou aura. Tá, agora dando uma pausa, o que acabou de acontecer com os circos? Analisando a série original, o personagem que mais interagia com o Kenny era Zubul, mas por parte de não querer participar das suas aventuras, e tendo isso de base, eu criei a seguinte teoria. Seguindo a premissa do terceiro episódio da série, a Zubul dá uma crise existencial no Kenny. Mas ao invés de distrair ele, a Zubul decidiu não fazer nada, levando o mesmo a crashar consequentemente, fazendo eles perceberem que sem Kenny, aquele lugar acabaria se tornando muito pior do que já era. Não porque o Kenny quebrou, e sim por causa da pessoa que pegou seu cargo, e curiosamente desenvolveu uma síndrome de Deus. Resumindo, basicamente essa cena aqui. Mas não se esconder! Estamos salvos! Estamos salvos! Qual o seu nome, novo herói? É Titã. Obrigado! Obrigado! Titã libertou a todos! Ah, não, libertou não. Eu prefiro sob nova direção. Outra coisa que a Jingle também é diferente aqui, sendo muito mais fria, e algo me diz que talvez ela tente manipular algumas pessoas do circo. Mas sinceramente não dá pra botar a culpa nela. Se todo dia viesse um coelho pra encher o meu saco, cara, eu também queria que todo mundo fosse tomar no... E talvez por causa desse comportamento do Jack, ela possa agir dessa maneira, tendo raiva que quase ninguém ajuda ela. Mas bem, tudo isso que eu acabei de falar só passa de uma teoria. Olhando na descrição desse vídeo, temos basicamente uma descrição comum do jogo. Mas se repararem bem, temos algumas frases criptografadas, sendo elas I am hell, eu estou no inferno, e outra que se traduz para olhando para a destruição do paraíso. E aqui vai uma crítica dessa série. Um dos principais problemas dela é que ela não mostra o quão terrível ficou o Circus após os acontecimentos com o Kenny. Beleza, a série dá a entender que tudo ficou extremamente mais insuportável, mas ela simplesmente não mostra o porquê ou o que a Pomni faz pra deixar esse lugar um inferno, a ponto dos personagens quererem ir de churrascamento. E isso é algo que eu sinto nessa série, parece que não tem impacto, ou eu sou burro e não prestei atenção. Mas felizmente o último episódio dessa série resolve um pouco desse problema, e felizmente dá uma aprofundada a mais na personalidade da Pomni. Bom, o último vídeo começa com mais um dia normal, pra se dizer. Jack tá pegando o pé da Jingle até a Annie vir e parar a palhaçada toda. O que a Jingle reage da forma mais desumilde possível. Caralho, Jingle. Ah, e outra coisa que eu achei bem engraçado o jeito que a Annie vem correndo. Sei lá, cara, ela tô travadona. Mas enfim, os dois conversam e Jack vai embora. E nota, no vídeo original não tem nenhuma fala deles conversando, apenas dando a entender que eles estão conversando. Mas enfim, Jack vai embora, e passando pelos corredores ele também se encontra com a Nubri. Ele entra para falar alguma coisa, mas parece que não dá em nada. Então, seguindo pelo mesmo corredor, Jack é teleportado para outro cenário, dessa vez de frente com a Jester. Percebendo isso, ele logo mudou sua expressão. Jack então elogiou o cenário, até porque se ele falasse mal ele tomaria uma sova. O motivo da Jester mandar o Jack para esse lugar era bem simples, era apenas uma conversa. Entre aspas. Porque você estava falando com ele, Jack. Eu não sei o que está falando. Não. É o seu trabalho. Olha, os outros pensam que você realmente precisa de ajuda. Você tá piorando. Você se esqueceu com quem você está falando. Eu sou a sua terra. Eu sou a sua água. Eu sou o seu céu. Eu sou o seu inferno. Eu sou a verdade. Ok, isso revela muita coisa interessante. Mas antes vamos continuar. Mesmo depois que o Jack tomou aquela sova, a sua punição não parou aí. Depois do seu encontro com a Jester, o mesmo ainda é teleportado para um milharal. Pra você que não sabe, Jax tem uma espécie de medo de milho. Alguns teoriam que seja uma espécie de tripofobia, por causa de como os aves traídos se parecem. E bem, entendimento que ele tem um puta medo de milho, imagina um milharal. Então o que aconteceu foi simples, o bicho deu pane. Ou seja, esse tempo todo, Jack estava atacando os outros integrantes no circo não por ser um cuzão, e sim porque ele estava sendo forçado a fazer isso. Tanto que depois que ele fica sozinho, sua expressão muda, mostrando que até ele tá cansado disso tudo. E simplesmente não concorda com o que está acontecendo. Agora, já a Pomni, ou melhor, Jester, pra mim é o personagem mais interessante dessa série.
já que diferente do Kane, a Jester é humana e por isso ela pode sentir raiva e outras emoções, consequentemente, se corromper. O que ficou óbvio, né? Então em determinado momento desse universo, tava indo tudo que nem o universo original. Mas em determinado momento, de tanto Azul criticar o Kane, o mesmo chegou na conclusão que suas aventuras não eram divertidas. Então ele crasha e seus poderes vão para a Pomni. Pode ser que em determinado momento, a Pomni tentou melhorar as coisas, mas por ela simplesmente não saber nada de programação, ela acaba piorando tudo. Afinal, ela mesma fala que foi difícil fazer aquele mapa, e olha que era só uma estrada com umas árvores. E por causa da natureza dos circos, não foi tão difícil ficar insano, e logo isso começou a afetar a Pomni. Tanto que a mesma botou na sua cabeça que ela era uma espécie de deus, e quem era contra os seus princípios era punido, transformando a vida de todos em um inferno e forçando todos a serem algo que eles não são. Personagem na qual eles não querem ser, deixando todos eles à beira da abstração. E se acontecer, logo não vai sobrar ninguém, e lentamente todo o reinado do Jester será levado à ruína, sendo então o brutal fim do circo digital. Bem, esse foi Caraca, agora que eu percebi não tem nome. Mas honestamente essa série foi bem legal de se acompanhar. E me diz aí se você gostou também. Apesar de ter alguns furos como a série ser um pouco mais parada e não mostrar muito bem o peso de algumas coisas que acontecem na série, eu acredito que ela ainda vai melhorar. E cara, com o pessoal dando apoio a essa criação, não vai levar muito tempo para ter mais episódios, e vai por mim. E eu acredito que isso daqui vai muito longe. E bem, se vocês gostarem, deixem nos comentários, eu posso trazer a continuação. Então era isso, fique com Deus, e se tiver uma sugestão de vídeo, bota aí nos comentários que com certeza vou ver. Muito obrigado por verem meu vídeo, e falou!